Espírito divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acende neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Irmã, irmão, nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos bem o sentido da Escritura que acabamos de ouvir. Esta palavra, hoje, no nascimento da Igreja, a vinda do Espírito Santo, dirige a nossa compreensão do que é a obra de Deus em nós. Rezemos e supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, chegamos ao ponto alto do cumprimento da grande promessa que Jesus fez nas horas que antecederam a sua prisão. A promessa de que, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ele insistiu muito com os apóstolos e conosco, agora nesse tempo da Páscoa, a razão e a causa da sua ida. Ele precisava ir para realizar essa promessa, mandar sobre nós o Espírito que inauguraria um tempo novo. A festa de Pentecostes, festa da vinda do Espírito Santo sobre nós, é uma festa antiga para o povo do Antigo Testamento. Talvez uma das festas mais primitivas. Nos períodos mais antigos, mesmo antes do Sinai, antes de 1250 a.C., 1250 anos antes de Cristo, essa festa já existia e era chamada de festa da colheita ou festa das sementeiras. Terminava a temporada da colheita, 50 dias depois da Páscoa, porque a Páscoa era a festa do início da colheita. Se celebrava a Páscoa torrando os primeiros grãos do trigo que se colhia no início da colheita, fazia o pão ázimo. Celebrava a Páscoa, continuava o tempo da colheita, terminava a colheita, celebrava a conclusão do período da colheita. Mas mais ou menos o que era para nós no Brasil a festa junina ou as festas juninas depois do período das colheitas.
Mais tarde, esta festa se converte na celebração do recebimento ou a conclusão da aliança do Sinai, onde Deus demonstrou a sua presença ao povo através de vento, de fogo, de barulhos, de manifestações dos elementos da natureza. No final daquele movimento enorme da natureza, Deus oferece a sua lei, os 10 mandamentos. E assim se estabelece da saída do Egito, a liberdade da escravidão, agora uma liberdade partilhada com a lei que regula a nova forma de vida. Não vivemos mais na escravidão do Egito, vivemos numa liberdade. Os 10 mandamentos regulam a liberdade partilhada, expressão de Bento XVI, ou regula um conjunto de liberdades. Daí a gente entende a insistência do apóstolo Paulo, porque Pentecostes é a vinda do Espírito Santo em nós, que transforma-nos, nossa própria carne, nosso coração, nossa mente, é transformada na nova tábua da lei. Em nós agora é inscrito o dom do Espírito Santo. E por isso Paulo rejeita o farisaísmo, rejeita o rigor da observância dos mestres da lei, dos fariseus, hipócritas, dos sacerdotes, dizendo que a letra mata, o Espírito é que dá vida. Inaugurou, portanto, um ápice em que somos agora reconciliados na mútua relação de amor, porque os dons do Espírito Santo nos entrelaçam e nos envolve e faz de nós membros do corpo de Cristo, como vimos na segunda leitura de hoje. Mas tomemos o Evangelho. Pegue a sua Bíblia, capítulo 20 de João, versículo 19 a 23. O mesmo Evangelho do domingo da Páscoa, em que a gente dá um acento agora à vinda do Espírito Santo. Segundo João, a vinda do Espírito Santo foi naquele mesmo dia da ressurreição. Vejamos, no domingo da Páscoa eu preguei que a vida cristã consiste em uma relação com Jesus, que nos dá a paz e a alegria, uma relação com o Espírito Santo, que nos capacita e nos qualifica para o perdão. Retomemos esse texto. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Os elementos simbólicos: anoitecer, portas fechadas, medo dos judeus. Contrapõe a isso, Jesus entra, põe-se no meio, diz: a paz esteja convosco. 2 elementos importantes: é o primeiro dia da semana e os discípulos estão reunidos. Aqui tem 3 aspectos que compõem essa celebração. Os elementos sombrios, negativos, ou que põem a gente no ambiente da manifestação de Cristo. Anoitecer. Quantas vezes sentimos anoitecer a nossa vida? Parece tudo escurecendo. Portas fechadas. Medo dos judeus. O que nos leva a fechar as portas além do coronavírus, do isolamento social? Quais são os medos hoje que nos impõem uma regra de vida de porta fechada? O Evangelho de João repete várias vezes a ideia insistente
do medo que os judeus impõem. Porque os judeus têm medo de que o Messias não seja aqueles que eles pintaram, como de fato Jesus não foi. No capítulo 1, versículo 19 de João, capítulo 1, versículo 19, enviaram sacerdotes e levitas para interrogarem João Batista. És tu aquele que devia vir? Ou devemos esperar um outro? João negou, não sou eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. E em todo o evangelho de João se repete esta ideia que os judeus impõem medo. E Jesus não vive regulado pelo medo imposto pelos judeus, nem pelos elementos da natureza, o anoitecer, nem pelos elementos de nossos comportamentos que nos isolam em nós mesmos, as portas fechadas. Jesus não é regulado por esses elementos. Tem uma nova realidade que põe Jesus no meio da roda, da reunião dos discípulos. No versículo 20 diz assim: depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. É no meio do anoitecer, das portas fechadas e do medo, que Jesus entra, põe-se no meio, deseja a paz e mostra as mãos e o lado. O recibo com o qual ele pagou o preço da nossa paz. É o seu próprio corpo marcado pelo sofrimento. O Senhor glorioso da igreja não é outro que Jesus crucificado. Ele é a fonte, ele é a causa da alegria dos discípulos. Então, diz o texto, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Você tem permitido que Cristo entre na roda da sua vida, dos seus medos? Você tem permitido que Cristo ressuscitado entre mesmo nas portas fechadas do seu coração, da sua mente rígida com as ideologias, com as doutrinas, com os pensamentos, com as convicções rígidas? Você tem permitido que Cristo seja mais forte que suas fechaduras, que seus cadeados, que suas grades, que seus conceitos, que seus sentimentos e emoções rígidos e travados, que Ele entre e apresente a nova realidade da sua paz, da sua alegria e da sua autoridade? Os discípulos se alegraram por verem o Senhor, o Kyrios. Já dá a Jesus o título que ele receberá ao entrar na glória do céu e sentar à direita do Pai, constituído como Kyrios. Novamente, Jesus insiste. Jesus diz no versículo 22, a paz esteja convosco. Irmã, irmão, quais são os momentos de paz que você tem na sua vida? Pense aí, reze isso. Quais são os momentos de verdadeira alegria em que você tem vivido, que você experimenta? Te faço uma pergunta: é Jesus a causa dessa paz e dessa alegria que te envolve nesses momentos bons? Jesus prometeu uma alegria que ele chama de plena ou perfeita. Ele não propõe qualquer alegriazinha. Ainda naquela noite da despedida, por 3 vezes, ele fala com os discípulos e reza ao Pai, pedindo essa alegria para nós. A alegria cristã. João 15, 11. Depois de avisar
que vai morrer e ressuscitar, voltar para o Pai, Jesus diz: disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. Ele não quer uma alegriazinha mais ou menos, oscilante, que precisa do efeito do remédio ou da bebida, ou da porcaria que me distrai. Ele propõe uma alegria perfeita. João 16, 24, ele diz: pedi e recebereis, de sorte que a vossa alegria seja perfeita. Dizendo: olha, eu estou despedindo de vocês, mas até agora vocês não me pediram nada. Peça a mim que eu peço o Pai. O que eu pedi o Pai, Ele vai dar. Mas peça para que a alegria de vocês seja perfeita. Vocês estão com medo da cruz, com medo da morte, com medo que eu me parta daqui do meio de vocês. Mas é possível que ainda que eu passe pela cruz, pela morte, é possível que vocês tenham em vocês a alegria perfeita. João 17, 13, Jesus rezando ao Pai diz: Pai, vou para junto de ti e deixo essas coisas ditas no mundo para que eles tenham em si a plenitude da minha alegria. Irmã, irmão, a plenitude da minha alegria não é da alegria do mundo, não é a alegria das lives, dessas músicas porcaria que se toca toda noite para distrair. Uma senhora me mandou uma bronca falando que foi assistir num canal católico essas duplas cantando só essas músicas com letras extremamente opostas assim ao conteúdo da fé. Daquela alegria da cachaça, da embriaguez, da farra, da prostituição, de um homem ter muitas mulheres, amar 2, 3 ao mesmo tempo, e cantando isso no canal católico, e uma senhora desabafa com lágrimas, dizendo: Padre, está certo isso? Eu tenho que dizer: não, essa não é a alegria da qual Jesus fala, não é essa. Não fique triste por você estar indignada com isso num canal católico. Alegre-se por você ter plena convicção de que a alegria que Cristo oferece é mais do que essa alegria do mundo, do boteco, da prostituição. É muito mais. Por isso, ele novamente insiste: a paz esteja convosco. E pede a você para que você não fique com a alegria para você e com a paz para você. No versículo 22 ele diz: a paz, novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, e agora ele abre o seu horizonte. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Irmã, irmão, vencendo os nossos medos, nossas portas fechadas, vencendo a dor da morte de Jesus, contemplando suas mãos marcadas pelos cravos, pelos pregos, o seu lado traspassado, contemplando o recibo que ele prova que com seu corpo ferido e pregado na cruz, humilhado, ele pagou o preço da nossa paz e da nossa alegria. Ele chama-nos a abrir o horizonte da nossa vida. O Pai me enviou, eu também vos envio. Vão. Existe uma realidade no mundo, uma realidade enorme, inclusive na sua família, nos seus vizinhos, inclusive dentro da igreja, inclusive nos canais católicos. Existe uma realidade que precisa conhecer essa alegria plena, essa alegria que é de Jesus, a plenitude da minha alegria, que ele fala para o Pai, João 17, 13, para que eles tenham em si a plenitude da minha alegria. Nós precisamos ser enviados ao mundo para fazer o mundo conhecer a plenitude da alegria de Jesus, porque a alegria das lives, das novelas, dos canais evangélicos, dos canais que só vendem bugiganga, dos canais que até na hora dos programas religiosos fica o tempo inteiro vendendo alguma coisa para você ser feliz, comprando, tendo a sensação que está comprando alguma coisa.
tem uma alegria mais forte do que essa, é a alegria de Jesus. A missão dos discípulos decorre da elevação de Jesus na cruz. Ele mostra as mãos e o lado, e depois fala, eu também vos envio. A missão dos discípulos se enraiza no conjunto da missão de Jesus. E deve se enraizar em todo o universo. Eu vos envio. Mas o centro deste envio é fazer a vontade do Pai. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. No versículo 22, Jesus percebe a necessidade que os discípulos têm de uma investidura da força sobrenatural. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Soprou. Literalmente significa insuflou. O verbo grego evoca aquela primeira criação do homem em Gênesis 2:7. Sugere que se trata de uma nova criação, uma verdadeira ressurreição dos discípulos. Como em Ezequiel 37:9, assim fala o Senhor Deus, sopro, vem dos quatro ventos, sopra sobre esses mortos e eles viverão. Aquela profecia sobre os ossos ressequidos. Repito, Ezequiel 37:9. Assim fala o Senhor Deus. Sopro, vem dos quatro ventos, sopra sobre estes mortos e eles viverão. Porque um cristão que tem medo, que vive de portas fechadas, que está sempre com depressão e com olheira, sentindo que está anoitecendo, que está escuro, que não tem luz e não tem claridade, é um morto, é um defunto. Na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 17, diz, Deus faz e chama à existência o que não existe. O sopro é o Espírito. Será o poder de salvação que os discípulos manifestarão, que você manifestará hoje, de agora em diante, em comunhão com Jesus. Ele prometeu, lá no capítulo 15, verso 16, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, Ele próprio dará testemunho de mim e, por vossa vez, vós dareis testemunho de mim. O Espírito vem para te fazer chegar à plena verdade que é Cristo, e depois de chegar a Cristo, você se torna testemunha de Cristo. E em que consiste ser testemunha de Cristo? A expressão de Jesus, Shalom, não é uma simples saudação, é muito mais. É um dom da paz prometido. É conquistada por Jesus ao preço do seu sangue. É o fruto da sua vitória na luta contra o espírito do mal. Portanto, trata-se de uma paz, de uma vida nova, não como o mundo oferece, mas como somente Deus pode conceder. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. A paz que eu vos dou, ela é uma paz que opera em vocês uma liberdade de envio, e vocês, para serem enviados, recebem um sopro. O sopro é Cristo que te capacita e te qualifica para uma missão. E Ele mesmo diz, depois do sopro, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Irmã, irmão, os discípulos
podem perdoar ou reter o pecado. Na medida em que os discípulos proclamam a missão de Jesus no mundo, o anúncio, a pregação do Evangelho, provoca aceitação, adesão ou recusa. É imediato. Ou aquela coisa morna, vai para casa, mas não se converte. Vem para a igreja ou escuta a pregação, mas não muda. Fica aquele troço morno, que não é frio nem quente. Ou a pregação opera em você uma decisão corajosa, imediata, agora. Ou a pregação faz você simplesmente mudar de canal, dar um dislike, fazer um comentário debochado dizendo que essa pregação não valeu nada e não vale nada, e você se recusa a aceitar. Na imensa maioria das vezes, quando escutamos uma pregação que nos incomoda, que nos causa desconforto, ela está pedindo para a gente ter coragem exatamente de mexer com coisa que a gente não queria mexer. Por isso, o sopro. Esse sopro que Jesus dá sobre os discípulos, que derrama sobre nós os dons do Espírito Santo, a sabedoria, a inteligência, também traduzido por entendimento, a fortaleza, o temor do Senhor, o conselho, a piedade, a ciência. Esse sopro que derrama sobre nós esses dons do Espírito, que é precedido, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, por um vento, um fogo e um barulho, como se fosse uma forte ventania, como aquele movimento lá do Sinai. A obra agora é do Espírito Santo. E nós precisamos desse sopro. Deus insiste nesse sopro. Lá, no começo de tudo, modelou o barro, fez um volume de barro, esculpiu Adão do barro, depois soprou e fez daquele barro um vivente. Fez aquele vivente adormecer, tirou uma costela e dessa costela fez a sua companheira, a sua esposa Eva. Do primeiro sopro nasce o primeiro casal e os primeiros filhos deste casal. O sopro criador da vida humana. Mas esse sopro, ele pereceu na desobediência do Éden. Adão e Eva não resistiram à obediência. Teimaram em fazer o que Deus não lhes propusera. Perderam a obediência. E o fruto da desobediência do esposo e da esposa é o quê? Filho matando outro filho. Irmão matando irmão. Todo casal que não sabe viver a obediência na relação mútua com Deus, gera filho para a morte. Os filhos são gerados para a vida se há obediência e gerados para a morte se há desobediência. E foi isso que aconteceu com a desobediência de Adão e Eva. O irmão matou o irmão. E trouxe para o mundo aquela relação de perdição total. A humanidade estabeleceu uma relação quase que podemos chamar de matrimonial com o pecado. A humanidade fez uma aliança com o pecado, um mundo dividido no pecado e nas ambições do pecado, até levantar Babel, a torre da ambição maior, da ambição do olho grande de Eva, de querer ser como Deus. Agora em Babel se levanta uma torre, mas vem o sopro de Deus e derruba Babel. E os povos não mais se entendem. Mas agora no sopro do Espírito Santo há um elemento regenerador. Primeiro, há um sopro do Espírito Santo, um sopro discreto e sereno no seio da Virgem Maria.
Eu queria te chamar a atenção, uma comparação que faço desse sopro com 4 casamentos. O primeiro sopro, o casamento de Adão e Eva. O segundo sopro, a humanidade aliançada com o pecado, Babel. O terceiro sopro, o Espírito Santo e a Virgem Maria gerando o Redentor. O Espírito Santo sopra no ventre de Maria e fecunda um óvulo e gera o Redentor. O Espírito virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. Desse Redentor, o novo Adão, crucificado, pregado na cruz, do seu lado, depois de expirar e derramar o seu último sopro, o seu lado traspassado pela lança, derrama também num sulavanco de sopro, sangue e água. E daí nasce o nutriente para a esposa nova de Cristo, a igreja. O quarto sopro é o Espírito da cruz, o Espírito do lado traspassado que derrama sangue e água. E dali nasce a esposa de Cristo, a igreja. Esse sopro tão sobrenatural que gera a esposa dileta de Cristo. Ela que recebe um sinal extraordinário. Abre comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania e encheu a casa onde os discípulos se encontravam. Peça, irmã, o barulho do céu, peça uma forte ventania para sua casa, peça para encher sua casa desse vento sobrenatural hoje. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. E diziam, cheios de espanto e admiração, esses homens que estão falando não são todos galileus? Não é uma cambada de caipira lá do sertão da Galileia? Pescador e gente simples, seguidor do Galileu, o Nazareno? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos sofisticados estrangeiros morando em Jerusalém, partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, Líbia, Cirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses, árabes. Todos nós escutamos esses galileus anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Irmã, irmão, a Babel é vencida. O Espírito Santo restabelece a unidade perdida em Babel. O esforço pessoal seu em querer entender as maravilhas de Deus e querer falar das maravilhas de Deus, provocando maravilhamento, provocando encanto, alegria, entusiasmo, salvação, paz, alegria, nos homens e mulheres de hoje que precisam desse anúncio. Hoje o Espírito Santo precisa de você anunciando as maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. Se você tem falado com seu marido, com seu esposo, com seus filhos, com seu pai, sua mãe, fala, e eles não entendem, não mudam, não melhoram, não aperfeiçoam, peça ao Espírito Santo para capacitar você, qualificar você, para falar das maravilhas de Deus na língua que ele, que ela é capaz de entender.
Pare de acusá-la e acusá-lo de não prestar atenção e de não se esforçar para te entender. Pare de apontar o dedo e dizer que não te entende porque é ruim, é mau, é perverso e não quer te entender. Peça o Espírito Santo para te capacitar, para que você alcance, qualificada e capacitada, alcance pelo poder do Espírito Santo, pelo sopro do Espírito, pelo vento do Espírito, pelo fogo do Espírito, alcance a capacidade de falar a maravilha de Deus na língua que esta pessoa que está na sua vida é capaz de compreender. Pare de acusá-la, acusá-lo. Mude você diante do Espírito Santo. Sabe por quê? Eu vou agora usar umas imagens muito fortes. Imagem de elevação espiritual. O sopro, o vento, o fogo. Na linguagem, na literatura, no imaginário, na cosmovisão do povo do Oriente Médio, do período dos textos da Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, essa imagem do esposo e da esposa era muito forte. Se lembra da parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, previdentes e imprevidentes? As previdentes guardam o óleo, o combustível, o azeite das suas lâmpadas para a hora que o noivo chegar. Então gritaram: o noivo está chegando. As imprevidentes pediram às previdentes: dá-me do óleo de vocês. Elas dizem: não, vão aos povoados comprar. O óleo nosso é para o nosso encontro com o noivo. Esse fogo, esse derramamento do Espírito Santo sobre a língua de fogo que vem sobre cada um de nós, nós somos a lâmpada da esposa, do esposo, prontos para o encontro com o esposo. Ele faz de cada uma e de cada um de nós uma lâmpada para atrair o mundo para a igreja, para que a igreja seja a esposa que Cristo soprou e gerou. Ele subiu ante os anjos maravilhados, domingo passado ao céu, entrou nas nuvens, de modo que os olhos dos discípulos não mais podiam vê-lo. Agora ele manda esse vento, esse fogo, essa língua de fogo que se reparte sobre cada um, faz de nós prontos para uma vida vigilante, para a hora da nossa entrada nas núpcias, no quarto das núpcias eternas. A imagem da esposa e do esposo que se encontram no quarto da aliança eterna. É essa a simbologia do texto de hoje. Você precisa se elevar, pedir os dons do Espírito Santo, da sabedoria, da inteligência, da fortaleza, do temor do Senhor, do conselho, da piedade e da ciência, para que você descubra essa evolução grandiosa que você é chamado a dar passos, a querer andar mais à frente nessa íntima comunhão com Deus. A diversidade de dons, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A diversidade de dons, de ministérios, de atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo em vista do bem comum. Como um corpo que tem muitos membros, e os membros formam um corpo, assim acontece com Cristo. Nós somos homens e mulheres batizados num único Espírito, vindo de tudo quanto é parte da terra e do mundo, nós formamos um único corpo e bebemos de um único Espírito.
Todas as vezes que celebramos a Santa Missa, também a Eucaristia foi sonhada por Jesus para nos tornar um único Espírito. Depois das palavras da consagração, o padre reza: nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Oração Eucarística número 2. Oração Eucarística número 3. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Eu tenho notado que algumas pessoas me mandam mensagens com saudade de receber Jesus na Eucaristia. Alguns com um desejo belo, mas os argumentos fracos. Eu pergunto: que mais forte bate em seu coração desse desejo da comunhão? A pessoa vê a hóstia como uma maneira intimista de ter um deusinho para ela. Ela não percebe que a comunhão no corpo e sangue de Cristo é para estabelecer a comunhão no corpo da esposa de Cristo, a igreja. Para você ter comunhão com Cristo, você precisa primeiro, a Eucaristia te põe imediatamente em comunhão com o corpo de Cristo, a igreja, e a partir da comunhão na igreja é que você se vincula a Cristo. Não é recebendo a hóstia e você sozinho com seu Deusinho, com seu Jesusinho. A Eucaristia te põe para quê? Para que, participando deste cálice e deste pão, se torne um só corpo e um só Espírito. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum, a igreja. Você recebe a Eucaristia para que o bem comum aconteça. O bem comum é a igreja toda, servida por você, que é membro desse corpo. Você pode olhar para o seu corpo, para a sua mão esquerda, sua mão direita, seu olho direito, seu olho esquerdo, sua orelha, seu ouvido. Você pode olhar para o seu nariz, você pode olhar para os seus braços, suas pernas. E você pode identificar que parte do corpo você se sente mais dependente do seu corpo. Quais são as partes do seu corpo que são tão necessários para você, para o seu trabalho, para a sua vida? E você pensar, assim acontece com a igreja. Do jeito que eu dependo tanto dos membros para o meu corpo físico, o corpo do Antônio, o seu corpo de Maria, de Ana, o seu corpo de José, o seu corpo de Manuel. Assim como o seu corpo precisa dessa harmonia do cérebro, do coração, dos órgãos vitais movimentando e sustentando, e do sopro de vida do Espírito que te dá vida, e o seu corpo tem essa saúde, assim a comunhão nos dons do Espírito Santo te põe na comunhão da Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica. Portanto, como eu preguei domingo passado, não existe comunhão com Cristo sem comunhão com a igreja. De novo, irmã e irmão, eu te convido hoje a retomar a força daquela oração que eu dizia na pregação de domingo passado e ainda cometi um deslize e retomo hoje para que você observe a força desta oração. 7 vezes, eu falei 6 domingo passado, mas hoje eu reforço, domingo de Pentecostes, 7 dons, 7 vezes antes de receber a comunhão, a igreja, o sacerdote e a igreja pedem
para que nós vençamos o mal. E só Cristo e o Espírito Santo pode vencer o mal em nós. A gente diz na oração do Pai Nosso, e é o primeiro pedido: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Segundo pedido: não nos deixeis cair em tentação. Terceiro pedido: livrai-nos do mal. Quarto pedido: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Quinto pedido: sejamos sempre livres do pecado. Sexto pedido: e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. A igreja responde bonito: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí vem o sétimo pedido: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados. É o sétimo pedido. Mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Irmão, hoje é dia de pedir pelo que o Espírito Santo opere na igreja. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Em tempos de tanta ideologia destroçando a unidade da igreja, destroçando a comunhão da igreja, hoje é dia de você pedir para a igreja a esposa de Cristo. A esposa tirada do lado traspassado de Cristo, o novo Adão, assim como Eva foi tirada do lado de Cristo, de Adão. Eva foi tirada do lado de Adão, a igreja foi tirada do lado de Cristo, no sangue, na água do seu lado traspassado. Pedir a paz e a unidade para a igreja. Eu vejo que a escravidão das ideologias hoje, do ódio que se inflamou sobre tantos corações de cristãos católicos, que não veem mais a igreja como a esposa de Cristo, mas veem a igreja que só presta se ela estiver a serviço das ideologias que você acredita. Tem gente que dá conta de blasfemar contra a autoridade do Santo Padre, o Papa, do bispo, do Papa, da CNBB, porque fala um conteúdo que alguém vem e diz: mas isso é de esquerda ou isso é de direita, e aí se torna uma fúria, uma blasfêmia contra a autoridade sagrada dos membros deste corpo. Os bispos e o Papa compõem para nós a cabeça dessa igreja, representam Cristo e a cabeça que é Cristo deste corpo, a igreja. A igreja é ao mesmo tempo esposa de Cristo e corpo de Cristo. Profanar, desrespeitar, publicar coisa nas redes sociais que falam mal do Papa e dos bispos, da CNBB, publicar e desdenhar da autoridade da igreja, é blasfemar contra o corpo da esposa de Cristo, é blasfemar contra o próprio corpo de Cristo. Por que se chama esposa e corpo de Cristo? Porque na aliança matrimonial, o esposo e a esposa são o quê? Uma só carne. Mexeu nela, mexeu nele, e vice-versa. Então não há contradição e duplicidade de simbologia. A esposa é o corpo de Cristo, porque é o mesmo corpo, a mesma carne. No dia que é celebrado o sacramento do matrimônio, os dois se tornam uma só carne. Irmã, irmão, reze e suplique a autoridade do Espírito Santo sobre você, reconciliando você com o corpo de Cristo, a sua igreja, a sua comunidade, a sua paróquia, o seu padre, o seu pároco,
a sua comunidade de fé, a sua igreja, a sua diocese, o Santo Padre, o Papa Francisco. Tenha ele o Papa, tenha ele o Bispo, tenha ele o Padre, o defeito que for, reze em todas as missas. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz esteja com você. Tenha um feliz domingo, irmã, irmão. Dê uma pausa nessa pregação e faça agora a sua oração pessoal, escutando essa canção bonita, Belíssimo Esposo. A gente vai pôr de novo. Você escute essa canção, Belíssimo Esposo, e reze. Faça a sua oração pessoal. Depois que terminar essa canção, durante essa canção, dirija o seu louvor, sua súplica, sua gratidão. Também peça perdão por todas as vezes que você ofendeu a comunhão na igreja e da igreja. Peça perdão, renove sua aliança. Depois dessa canção, você de novo dê uma pausa e professe a sua fé. Reze o Creio em Deus Pai solenemente. Renove a sua fé. Quando você disser, creio na Santa Igreja Católica, abra os braços, eleve as suas mãos para o céu e reze o creio hoje com toda a alegria e vigor da sua vida. Tá bom? Deus te abençoe. Um feliz domingo, um santo domingo e uma abençoada semana. Amém. Irmãs, irmãos, terminada esta celebração, eu dirijo sobre você a bênção solene de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais bela que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adora.
santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beija os lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobriram meu coração. Revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer da tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu. Oh, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor, chaga de amor, de amor. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade de pertença ao corpo de Cristo, a sua igreja. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vai render a semana. Feliz domingo, feliz semana. Fique em paz. Graças a Deus.